Nesse vídeo eu vou te contar porque o que eu demorei tanto para me converter. Eu me batizei há 2 meses atrás. Eu vou te contar os medos que eu sentia, o medo de ser julgado, o medo de ser criticado, tudo o que me impedia de voltar para a presença de Deus. Eu sempre cresci em igreja, desde os meus 9, 10 anos ali, eu sempre frequentei a igreja pentecostal Deus é Amor, que eu frequento até hoje, que eu me converti na igreja que eu congregava. E ali eu ia naquela igreja, eu já tinha experiência com Deus, eu cantava em grupo de louvor, eu já orava, eu já lia a Bíblia, eu já tinha experiência com Deus. Mas ali eu fui crescendo, fui tendo umas experiências no mundo lá fora, eu fui conhecendo um pouco, do mundo, até na escola, com amigos, jogando futebol, etcétera, etcétera. A questão que fez eu me afastar da presença de Deus e também da igreja, que o foco do vídeo aqui não é falar de igreja, é falar de Deus, que faltou muito essa instrução para mim, eu já vou te falar isso agora. Me afastei ali quando eu tinha 13, 14, para fazer 15 anos, eu comecei a me afastar. Eu comecei a endurecer o meu coração, eu comecei a achar que eu era dono do meu próprio nariz, até pelas convivências ali na escola, e as pessoas falavam muito de, né, os amigos que eu tinha falavam muito de mulher, falava de bebida, de fumar narguilé. 13, 14 anos já falava, sabe, de fumar, de beber, de escutar funk, escutar no último, colocar aquele fone e ficar lá no fundão. Então eu comecei a me aproximar dessas pessoas, e aí que eu fui me afastando da presença de Deus. Eu fui desviando o meu coração, na verdade não fui eu que me afastei da presença de Deus, foi Deus que se afastou de mim por conta dos meus próprios pecados, por conta do meu endurecimento, por conta das minhas próprias atitudes. E quando Deus se afastou de mim pelas minhas próprias atitudes e eu comecei ali conviver com essas pessoas, eu comecei a trabalhar também. Eu comecei a trabalhar e as pessoas do meu trabalho também era a mesma coisa. Elas gostavam de beber, gostavam de fumar cigarro, narguilé, gostavam de cerveja, gostavam de uísque. E quando você fica no meio de pessoas que te influenciam, você acaba pegando o hábito daquelas pessoas. Por exemplo, já viu aquele ditado? Diga com quem tu andas, que eu digo com quem tu és. Esse ditado é real. Esse ditado é real porque eu vivi isso na pele. Quando eu comecei a andar, a ter influência de amizades, eu comecei a tomar decisões erradas. Eu comecei a beber, comecei a fumar, comecei a fazer tudo de errado, comecei a ir atrás só de mulher, só queria saber disso. Comecei a gastar meu dinheiro todo com bebida, entende? Então, a influência dessas pessoas foi uma das razões que me afastou da presença de Deus. E eu andando com aquelas pessoas, pegando aquela influência, até de falar gíria, sabe, quando você anda com pessoas ali que tem um costume, que tem um hábito, você acaba pegando esse hábito, como exemplo de gíria, de tudo que te afasta da presença de Deus, e foi uma das razões. Essa primeira foi a influência das amizades. Eu vou voltar um pouco antes, que eu esqueci de te falar uma coisa, foi a falta de instrução. Lembra que eu te falei da diferença da igreja para a presença de Deus? As pessoas sempre me falavam muito da igreja e pouco de Jesus. Isso foi o que me quebrou. Eu só escutava muito de igreja, eu achava de 13 para 14 anos, por mais que eu cresci na igreja, eu achava que a presença de Deus estava relacionada somente à igreja, mas só depois, anos depois, quando eu fui me converter agora, que eu descobri que a gente é a igreja. Eu não estou aqui para falar mal de igreja, até porque você precisa ir para a igreja, porque é um ambiente bom, um ambiente espiritual para você se renovar, para você crescer espiritualmente, para você aguentar as batalhas desse mundo. Eu vou 3 vezes na semana, todas as semanas eu vou para a igreja. Eu não estou aqui para falar mal de igreja, mas faltou muito essa instrução para mim. Faltou muito essa instrução de, falar mais de Jesus para mim e falar menos da igreja, mas as pessoas focavam muito em falar da igreja para mim. Isso também foi uma das razões que acabou me irritando, que ali na fase da adolescência, ali quando você está crescendo, quando você está conhecendo o mundo, e as pessoas vêm falar só da igreja para você, você acaba criando uma rejeição por aquilo, você acaba interpretando mal o que Deus quer para você. Para mim, eu pensava na minha cabeça: Deus só quer que eu fique enfiado dentro de uma igreja com um bocado de religioso, orgulhoso, um bocado de religioso orgulhoso,
que critica todo mundo, que fala mal da vida dos outros, e eu vou ficar? Eu vou sair. E assim foi. Eu fiz ali meus 15, 16, 17 anos, bebendo, fumando, gastando meu dinheiro e assim foi. Fiquei ali alguns anos da minha vida e quando eu me afastei da presença de Deus, que uma das razões que eu te falei que foi a falta de instrução e a influência das amizades, e o que que me impediu de voltar para a presença de Deus quando eu me afastei? Uma das razões que me impediu, quando eu comecei a me afastar dessas pessoas que eu convivia, foi o medo de ser criticado. Eu sempre tive muito medo. Na igreja, sabe, na igreja que eu cresci, eh, eu sempre escutava muito sermão, ou seja, eu sabia que se eu voltasse para aquela igreja, se eu voltasse para aquela igreja que eu frequentava, eu ia ouvir um sermão. Para mim, Deus, ele não gostava de mim mais. Para mim, Deus, ele já tinha me rejeitado, para mim eu já estava condenado. Para mim, se eu voltasse para aquela igreja que eu frequentava, eu ia tomar um sermão, e ia ouvir: "Você tem que voltar, que não sei", iriam apontar o dedo para mim, iriam me julgar. Eu sempre achei isso, eu sempre tive isso dentro da minha cabeça. E essas vozes que aparecem dentro da sua cabeça, se você ainda não é cristão, não se converteu, essas vozes é do próprio inimigo te impedindo de tomar uma decisão. Essa decisão, ela mudou a minha vida, sabe? Porque Deus, ele trabalhou no meu coração e teve misericórdia de mim. Mas você precisa entender que essas vozes que gritam dentro de você é o próprio inimigo para te impedindo de você tomar uma decisão que ele sabe que vai ser boa para você. Ele quer o seu mal, ele não quer o seu bem. Por isso que ele quer que você não tome essa decisão. E isso foi o que me impediu por anos de tomar essa decisão. O medo de ser criticado. O medo de ser criticado tanto pelas pessoas da igreja quanto pelos amigos, porque os amigos ali que eu tinha ali na minha roda, via eu bebendo, via eu fumando, via eu xingando, via eu correndo atrás de mulher, como que eles iriam ver eu na igreja, sabe, eu fiquei com muito medo na minha cabeça de ser mal falado por conta disso, que eu vivia no pecado, agora tá na igreja lá, entende? Foi uma das razões que me fez não voltar para a presença de Deus. E outra razão que também fez eu não voltar para a presença de Deus, foi aquele medo, ai, aquela angústia. Sabe, quando você sente, você lembra do seu passado, você sente quando você sentia a presença de Deus, mas parece que Deus, ele não liga mais para você. Lembra quando eu falei que antes nesse vídeo que eu pensava que Deus me odiava? Pois é. Eu pensava que Deus nem escutava a minha oração, sabe, eu não tinha força nem para dobrar o joelho, porque eu dobrava o joelho sabendo: "Deus não está me ouvindo, Deus não liga para mim, Deus só quer saber daquelas pessoas que estão dentro da igreja, eu não estou na igreja, Deus não vai me ouvir, Deus não liga para mim", e essas vozes só falando dentro de mim: "Não volta, não vai, você está errado, olha seus pecados, olha o que você já fez, você é imperfeito, você é isso, você é aquilo", e me impediu por anos de tomar essa decisão. E o próprio Deus, eu não sei o que que aconteceu para mim voltar para a presença de Deus. Como o título desse vídeo o porquê eu demorei tanto para me afastar da presença de Deus, eu lembro das coisas que fez, eu me afastar da presença de Deus, mas eu não entendi o como e o porquê eu voltei para a presença de Deus, porque foi algo tão sobrenatural, foi algo tão da mão de Deus na minha vida, que eu não consigo te explicar só com palavras. Sabe, quando tem um ditado, nossa, tem uma frase, eu espero que eu lembre para te explicar, porque com certeza vai impactar você. Quando uma coisa é feita por Deus, você não consegue explicar, porque é sobrenatural. Quando uma coisa é normal, você consegue explicar, mas quando é a mão de Deus, você não consegue, porque é sobrenatural. Não está no seu controle, não está nas suas mãos. A frase não é nesse sentido, mas eu espero que você tenha pegado um pouco dela. E eu fiquei ali, sabe, muitos anos da minha vida com medo de ser criticado e eu comecei a frequentar outra igreja. Eu falei: "Ah, quer saber? Eu não vou ficar aqui parado". Sabe, se eu tenho medo de ser julgado, se eu sei que vou ser julgado lá, se eu sei que vou escutar sermão lá, eu vou em outra. Eu comecei em outra, sabe. Deus falou comigo em outras igrejas também. Isso quer dizer o quê? Não é a igreja que vai te salvar. Você pode ser católico, deve ter, provavelmente deve ter gente no meio católico que tem Deus no seu coração. Também tem gente no meio cristão, tem crente cristão, tanto faz, sabe? O que vai valer é a presença de Deus na sua vida. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
Isso está na Bíblia. Eu não lembro o versículo, o capítulo, mas isso está na Bíblia. Nem todo aquele que fala Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, nem todo aquele que está dentro da igreja honrando Deus com palavras, falando que tem a presença dele, que está de terno e gravata, vai entrar no reino de Deus. Então, quando eu comecei a frequentar as outras igrejas, Deus começou a falar comigo, Deus começou a desendurecer o meu coração, tirar o meu orgulho, o meu ego, a minha vaidade. E a primeira coisa que Deus fez na minha vida, antes de voltar para a presença de Deus, foi me tirar do ambiente que eu frequentava, me tirar da influência das pessoas. Foi a primeira coisa que Deus fez. Se foi a primeira coisa que Deus fez, você não acha que foi o mais importante? Pensa comigo, a influência das suas amizades impactam muito na sua vida. Você é você é com quem você anda. Me diga com quem tu andas e me diga com quem tu és. Com quem você andar vai determinar quem você vai ser. Se você andar com fracassado, você vai ser um fracassado. Se você andar com gente miserável, você vai ser um miserável. Se você andar com gente que reclama, você vai reclamar. Ah, quer dizer então que você não pode fazer a diferença no meio das pessoas. Eu não estou dizendo isso. Você pode sim, mas é mais difícil. Mas é mais complicado você fazer a diferença. Ainda mais na minha situação antes. Sabe, quando eu estava fraco, não tinha força, não orava, não buscava, como que eu ia fazer a diferença no meio das pessoas? Então, uma das razões, uma das formas que Deus trabalhou na minha vida para trazer para a presença dele foi me livrar das amizades, até eu sair do meu emprego. Começou a vir umas coisas na minha cabeça, sabe, você ter que sair do seu emprego, assim, foi uma falta de paz no meu emprego, por quê? Porque eu sempre me sentia bem dentro do meu emprego, com as conversas, falando besteira, xingando, zoando, eu sempre me sentia bem com isso, e até chegou um tempo, assim, sabe, foi realmente de um dia para o outro, começou a me incomodar aquelas coisas. Eu comecei a ver uns podcasts na internet sobre crescimento, sobre evolução, e eu vi ali a importância das amizades na minha vida, e Deus começou a trabalhar no meu ciclo de amizades, e Deus me tirou daquela situação. E quando eu fui ali me aproximando ali de pessoas melhores, quando eu fui entendendo um pouquinho mais como Deus trabalhava, Deus foi trabalhando no meu coração, tirando o endurecimento, trabalhando, trabalhando, até que um dia eu perdi esse medo de ser criticado. Então, essa foi uma das razões que eu demorei tanto, sabe, o medo de ser criticado. Eu senti ali que Deus não me amava mais. Isso tudo que eu falei, que eu sentia, que me impediu de voltar para a presença de Deus, é tudo mentira. É tudo o diabo colocando coisa na sua cabeça. Deus, ele te ama, independente se você ama ele ou não. Sabe por quê? Porque ele escolheu te amar. Ele, ele não te ama porque você merece. Ele te ama porque ele mesmo quis te amar. É uma coisa tão profunda, tão sobrenatural. Você lembra quando eu falei que as coisas de Deus não tem como explicar o sobrenatural de Deus, porque você não vai entender. É só você se aproximando dele para você começar a entender e você não vai saber explicar, porque é algo tão sobrenatural que vai fugir do seu controle. Então eu espero que esse testemunho, de alguma forma, tenha despertado alguma coisa na sua cabeça. Se você é da igreja, seja menos religioso. Se você não se converteu, se converta. Se você é cristão, eu espero que isso te influencie também a não ligar para o que as outras pessoas pensam de você, porque isso tudo não vale de nada. Se a pessoa está pensando ou não está, se está olhando para você e se não está, se está olhando de baixo para cima, se não está, não vai fazer diferença, porque a gente está aqui é para agradar a Deus, não é para agradar homem, mulher, filho, filha, família. A gente não está aqui para agradar ninguém, não. A gente está aqui para agradar a Deus. Então, espero que esse testemunho, de alguma forma, eu não sei nem se eu soube me expressar nesse vídeo, eu não sei se você entendeu a mensagem que Deus quis passar na sua vida através desse testemunho, eu espero que sim. Eu espero que em alguma frase, alguma coisa que eu tenha te falado, eu tenha te ajudado de alguma forma. Então, eu peço que, se você não é inscrito ainda nesse canal, se você não acompanha os vídeos aqui, tem vídeo todos os dias, tem vídeo aqui, tem shorts, tem vídeo longo, sabe? Eu faço de coração aqui nesse canal. Eu não estou fazendo por dinheiro, eu não estou fazendo, eu estou fazendo para a palavra de Deus, para te ajudar a ser uma pessoa melhor. Então já deixa o like nesse vídeo, para o vídeo chegar em mais pessoas, se inscreve, habilita o sininho das notificações, para você receber as notificações dos vídeos. Já deixa um comentário aqui se isso te ajudou, compartilha para a pessoa que você ama. Eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição desse vídeo. Lá eu falo um pouco da minha rotina, do meu dia a dia. Lá, se você quiser me conhecer um pouco mais, eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha despertado algo dentro de você. Deus te abençoe.